Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos que vão me acompanhar os cumprimentos e saúde. Então, espero que estejam bem em saúde. Mais uma vez estou aqui para que possa compartilhar convosco assunto de propósito de Deus que tem contigo. Que propósito de Deus que tem contigo, homem e mulher. Então, são os assuntos muito importantes para o seu bem na sua vida. Então, Deus sempre, como diz, não é o homem que tem propósito com Deus, é Deus que tem propósito contigo. Não você que tem propósito com Deus, tem propósito contigo. Por isso, muitos lutam para ter propósito com Deus. Não, eles permitem que Deus tenha propósito com eles. Deus já tem propósito como naturalmente. Por isso, outros acabam pensando que Deus não tem propósito com eles. Então, aqui são esses assuntos. Então, preciso dizer essa coisa de igreja, são coisas para os crentes e não os crentes, mas Deus tem propósito do ser humano. A própria igreja para existir, existe por causa do propósito de Deus, não existe por causa do propósito do homem. Ok, antes de entrar no assunto que é tratar hoje, gostaria de fazer pedido a vocês. Gostaria de fazer pedido a vocês que gostaria, um acidente que teve um pouco aqui, perdão, gostaria de fazer um pedido a vocês que todos que me acompanhem, que também vão me acompanhar, que vão me assistir, peço o vosso pedido, que se inscreve no meu canal, então vossos inscritos, vocês me ajudam a crescer o meu canal, vocês me façam com que o meu trabalho está se mostrar para valer a pena, e também colocar likes, perdão, também colocar likes, vocês no meu vídeo, vocês estarão a me ajudar a ser mais visualizado o vídeo através do seu like. Só um like seu visualiza, dá mais visualização. Só com o teu like coloca, já estamos a dizer que tem mais aceitação o vídeo para ser alcançado a outras pessoas. Porque o vídeo é mais visualizado, o vídeo é mais visto através do seu like. Então, eu gostaria também que vos penso colocasse likes, estão a me ajudar a expandir o propósito de Deus que tem contigo, também que tem com aqueles que ainda não conhecem, que vai ser alcançado com esse propósito. Então, também nos comentários, pode comentar sobre o assunto que estou a tratar. Quando tem dúvida, pode colocar a questão de dúvidas e tem dúvida. Estarei a esclarecer esses assuntos a respeito da questão de dúvidas. E também pode colocar questões relacionadas com o assunto que vou tratar, que acaba não perceber, estar a fazer outro vídeo para tratar esses assuntos através dos comentários, ver os comentários, que são comentários que estão a ver com dúvida, ou que estão a ver com questões, ou estão a ver com não convicções da pessoa. Posso fazer outro vídeo para debater esses assuntos, porque a tua dúvida é minha dúvida, também sua, perdão. Então, deixa lá me apresentar. Meu nome já está aí mesmo, sempre que vejo no vídeo é o Arcélio Covel. Esse é o meu nome, sou pregador da Palavra de Deus. Pregador, e não gosto de mencionar o nome da igreja porque eu não trato a igreja. Isso aí mesmo, porque trato o propósito de Deus que tem contigo. Então, esse propósito que Deus está trazendo aqui é algo que Deus colocou no meu coração. Não é algo que eu aprendi, não é algo que eu ouvi de outra pessoa, não é algo que teve conhecimento, é algo que Deus colocou no meu coração, é algo que nem nunca esteve na minha mente. Então me apareceu o próprio chão que estou compartilhando convosco
para que os homens conheçam o propósito de Deus que tem com eles. Então, pessoal, trabalho muito mais o propósito que Deus tem contigo. Então, que é um propósito de Deus que tem contigo. Pessoal, tratar o propósito que Deus tem contigo. Perdão. Perdão. Então, isso aí mesmo. Então, isso eu trabalho aquela coisa para trazer o propósito de Deus para que possa compreender que esse é o essencial, é muito importante. Então, perdão, vamos entrar no tema 2. Então o tema 2 que vamos tratar aqui está relacionado contigo, que esse é o tema que Deus mostra que tem um propósito contigo. Então, um dos temas, hoje quer trazer assim, quer trazer um tema que diz... quer trazer um tema relacionado aqui, o tema trata-se da morte espiritual. Então, aqui... venho trazer o tema relacionado com a morte espiritual. Estarei aqui a tratar esse assunto da morte espiritual. Então, vos penso para prestar muita atenção, procurem entender. Quando procurem entender, assim vai perceber. Então, para isso, um dos temas que estou tratando é um dos temas que trato sobre a morte espiritual, que é a morte espiritual em relação com Deus. Então, quer falar da morte, qual é a morte espiritual do homem em relação com Deus? Qual é a morte espiritual, a relação com a pessoa tem propósito contigo? Quando falo que Deus tem propósito, como nós só podemos ouvir dele que tem propósito, para dizer qual é o propósito que ele tem conosco. Isso não tem a mesma diferença. Quando uma pessoa diz que quer falar contigo, você tem que ouvir aquela pessoa que quer falar contigo, não eu falar, porque a pessoa diz que quer falar comigo, eu tenho que ouvir aquela pessoa que quer falar comigo. Da mesma forma, vamos ouvir Deus, o propósito que tem conosco. Então, um dos temas, dos centrais, das principais fontes quer trazer a morte espiritual, relação com Deus. Qual é a morte espiritual do homem, relação com Deus? Qual é a morte espiritual, a relação com a pessoa que tem propósito com ele? Então, vou trazer um dos temas, qual é a morte espiritual, a relação com Deus. Então, aqui hoje não vou desenvolver o assunto. Não vou desenvolver o assunto sobre a morte espiritual, porque há outro tema que vou trazer, vou desenvolver já a profundeza de prova, como podemos provar o homem que está morto espiritualmente. Mas aqui vou desenvolver os assuntos, porque estou a tratar da morte espiritual, ou quais são os elementos que me levam a tratar esse assunto a favor da morte espiritual, o homem, a relação com Deus, que a pessoa tem um propósito com ele. Então é desses assuntos que estou a trazer aqui. Aqui a respeito sobre a morte espiritual, vou falar sobre 4 pontos, 4 ou 5, mas deixa lá, vou falar sobre onde que vamos indicar os pontos. Não, vou falar os pontos onde vamos indicar. Ok, primeiro ponto. O que me leva a querer falar sobre a morte espiritual, a relação com Deus, é que quero entender que tu entendes em que dimensões foste criado com Deus. Porque é que não posso te falar das provas que te provam, estamos mortos espiritualmente, antes de falar da dimensão, como é que era o seu estado antes de morrer. Para que percebamos esse tipo de morte espiritual. Então aqui vamos dizer assim, o primeiro ponto... vai falar da morte espiritual por quê? Porque é que Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Deus criou o ser humano para conversar com ele. Então Deus criou o homem em 3 dimensões. Ou Deus criou os seres humanos em 3 áreas. Ou Deus criou o ser humano em 3 aspectos. Vamos no Gênesis capítulo 2, versículo 7. Perdão.
Gênesis 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Perdão. Então Deus está a dizer, Deus formou o homem em 3 dimensões. Que Deus formou o homem em 3 áreas. Deixa eu dividir só para perceber. Em primeira área, Deus formou, diz assim, Gênesis, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então Deus formou o homem do pó da terra. Então que Deus fez o homem através da matéria da terra, que é o nosso corpo, a nossa caixa. Então o primeiro homem que foi criado com Deus foi feito pelo pó da matéria. Nós, isso como gente, saímos do nascimento dos nossos pais, não é assim? Primeiro ponto. Então, aqui onde que eu quero aqui, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Então a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego, soprou em suas narinas o fôlego de vida e se tornou alma vivente. Então, homem, para que se tornasse alma vivente, que Deus soprou o seu espírito, ou Deus, posso dizer o que é assim, Deus colocou o espírito dele soprar em narinas, depois entrou nas narinas da pessoa, então que se tornou alma vivente. Então, estamos a dizer que Deus colocou o seu espírito no homem para que se tornasse alma vivente. Então, estamos a dizer que Deus fez o homem 3 dimensões, em corpo, alma e espírito. A alma é que se torna vivente. Estamos a dizer, só começou a viver, a falar, a respirar, a andar através de, por se tornar alma vivente, mas através da sopra do espírito. Porque o espírito é que soprou, que está colocado dentro do homem de Deus. Então esse espírito que depois tornou-se o homem se tornasse uma pessoa viva. Então está 3 dimensões. Então o que eu quero é que soprou o espírito. Quando digo Deus que soprou o Espírito, significa Deus soprou o Espírito para que se comunicasse com o, porque Deus é Espírito. Deus criou o homem para se comunicar através da dimensão do seu espírito com o espírito do ser humano. Quando fala de espírito do ser humano, não é que Deus, o homem se comunica com ele aqui na terra, o homem lá no céu, mas Deus que colocou o espírito para que se comunicasse com ele. É que os animais não se comunicam com Deus, as plantas não se comunicam com Deus, os robôs não se comunicam com Deus, nada, os carros não se comunicam com Deus, os aviões não se comunicam com Deus, porque não tem espírito. Mas os animais não têm espírito, só também tem alma. Então, esse não tem espírito, todas as coisas foi feito pela matéria. Como o nosso corpo foi feito pela matéria por pó da terra, então todas as coisas nós fomos nascidos do primeiro homem Adão. Então, mas esse tipo de avião, de carro, foi feito pela matéria. Então, mas Deus colocou no seu espírito no homem, soprou para que através de o homem se comunicasse com ele. Por Deus, quando coloca o seu espírito, sopra no homem, era do mês para que Deus conseguisse comunicar-se com o homem. Por Deus não tinha como entrar em comunhão com o homem fora do seu espírito. Por isso Deus não entra em comunhão com os animais por não ter espírito. Por isso Deus não entra em comunhão com planta por não ter espírito. Por isso Deus não entra em comunhão com casa por não ter espírito. Deus não entra em comunhão com carros por não ter espírito. Deus não entra em comunhão com roupa por não ter espírito. São matérias que são feitas, produzidas por algodão, outros blocos com areia, como foi feito o primeiro homem. Mas não tem espírito, não tem como ter comunhão com esse tipo de coisas. Não tem como ter comunhão com esse tipo de coisa, não tem como se relacionar com esse tipo de coisa, porque esse não tem espírito. Então, quando Deus cria o ser humano para que se relacionasse com ele, para se comunicar com ele, para conviver com ele. Isso é que estou fazendo para que conseguisse explicar a morte espiritual depois, para que a pessoa entendesse, porque eu vou falar da morte espiritual, porque se não falar dessas coisas, não vais entender a coisa da morte espiritual. Eu estou dizendo que Deus que te criou para se relacionar com Ele. Então, estamos a dizer, Deus, quando Ele criou o homem no seu propósito, criou o homem para que se relacionasse com Ele, para conviver com Ele, para conversar com Ele, para bater papo com Ele. Por Deus criou o Espírito, colocou o seu Espírito, soprou o Espírito no homem para que se comunicasse com ele. Por isso se chama-se Deus, uma das principais, o que fez com que o Deus
fez o homem em espírito para se comunicar com ele. Para se comunicar com ele, por isso chama-se isso, então Deus fez o homem para ter comunhão com ele. Que primeiro ponto, Deus te fez para ter comunhão com ele, então era para se relacionar com ele. Então só esse tipo de ponto, Deus fez 3 dimensões em corpo, alma e espírito. São essas dimensões que colocou o espírito para se relacionar com ele, para se comunicar com ele. Então, esse é um dos primeiros pontos. É um dos principais, um dos primeiros pontos que fez com que Deus criasse o homem para que se relacionasse com ele em comunhão, por ser ele que soprou o seu espírito. Segundo ponto. Então, vou falar dos elementos já. Diz que Deus fez o homem para se relacionar, para ter comunhão com ele. Então já vou falar o que aconteceu para que o homem morresse. Deus criou para ter relacionamento com ele. Deus não criou o homem morto espiritualmente. Vou falar quais são os elementos que levou para que o homem morresse espiritualmente. Para que quando um homem morre espiritualmente, um dos elementos principais, então o homem, vamos ler Gênesis capítulo 3. Ok, deixa ela fazer uma pergunta, depois vamos entrar em questão. Para conseguir compreendermos. Vou explicar essas coisas de detalhe. Vou explicar esse tipo de coisa em detalhe para que possamos compreender. Número 2. Então eu já falei que Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Então vamos explicar então como é que o homem morreu espiritualmente. Ou como é que o homem está morto espiritualmente. Porque Deus criou o homem para ter uma relação com ele, mas como é que o homem morreu espiritualmente? Então o que levou o homem a estar morto espiritualmente? A palavra morrer significa perdeu, não é? Então aqui vou explicar como é que o homem diz que está morto espiritualmente. O que levou o homem a estar espiritualmente? Diz que Deus fez o homem para ter comunhão com ele. Por isso, quando nós observamos aqui na face da terra, ninguém tem mais comunhão com Deus, ninguém nasce a se relacionar com Deus, ninguém nasce a ter comunhão com ele, ninguém nasce a se relacionar com ele, a bater papo com ele. Como um filho, quando nasce e cresce, consegue se comunicar com seus pais, consegue se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Não é isso que acontece com o ser humano. O ser humano em si não consegue se relacionar com Deus, não consegue se comunicar com Deus. Então, que são esse tipo de coisas. Então, primeiro ponto. Gênesis capítulo 3. Deixa eu ler. Gênesis 3, 17. 2, 17. Primeiro 2, 17 diz assim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer certamente morrerá. 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela, sob ter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, comeu também. Então, a morte espiritual começa através da desobediência de Adão e Eva. A morte espiritual entra na desobediência. Através da desobediência da ordem que foi orientada a Adão e Eva. Então a morte espiritual é uma coisa que aconteceu automaticamente. É quando a morte física não aconteceu automaticamente. A morte física houve um processo como manual. Estava dizendo, quando Adão e Eva comeu conhecimento do bem e do mal, eles não morreram na hora, em termos da morte física. Então houve um processo. Eles viveram até chegar no 130 morreram. Isso é manual. Significa para conduzir um carro de manual tem que ter um processo. É quando um carro automático não tem processo.
Por exemplo, você quando usa esse tipo de coisa de telefone, entende quando uma coisa chama-se automático. Quando tu coloca automático, as coisas se acontecem automaticamente, isso é o seu processo. Quando o manual é um processo, é seu trabalho a processar, a fazer com o que acontece. Automaticamente faz si mesmo. É como a morte espiritual. A morte espiritual, quando Adão e Eva, eles comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morrem automaticamente. É algo automático. Estamos a dizer, eles como foram criados para se relacionar com Deus, entrar em comunhão com Deus, automaticamente entrou a morte espiritual através da sua desobediência. É algo automático. A morte espiritual não foi um processo como acontece morte física. Porque, por exemplo, se antes estou a existir agora, é um processo para que eu vou morrer, o tempo certo vou chegar. E se nascemos, tudo o que chega, o tempo morre, porque é um processo. É quando a morte espiritual é automático. É algo automático, é pela desobediência de Adão e Eva, eles moram na hora que eles desobedecem e comem. Come. Então isso aí vai perceber quando fala da morte espiritual automaticamente. Então deixar aqui no 2, quero resolver um pouco o assunto para entendermos um pouco sobre a morte automático. A morte sobe automaticamente. Assim, número 2, eu disse A. Número 2, não vou dizer A. Então a morte espiritual diz como é que o homem está morto espiritualmente. Então o homem morre automaticamente ou morre através da desobediência de Adão e Eva. Então a morte de Adão e Eva foi automaticamente algo automático. Se tem dúvida, dizer como é que eles morreram automaticamente quando comeram a fruta da árvore, conhecimento, eles voltaram a continuar a se comunicar com Deus. Podem fazer questões, vai entender. Ou assim, estou a dizer, Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus. Adão tinha uma relação com Deus todos os dias. Depois Deus criou o homem para ter uma relação todos os dias com ele. Mas quando ele come o conhecimento, a árvore desobediência, automaticamente ele come e perde uma relação com Deus, perde o contato, a comunhão, uma relação de convivência. Isso é que estou dizendo. Automaticamente, isso é algo automaticamente. Se mora espiritualmente através da sua desobediência. Tem dúvida sobre esse assunto, comenta, vou resolver o assunto para que possamos perceber melhor. Número 2, isso eu quero fazer para que percebamos como é que o homem está morto espiritualmente. Número 2B. 2B, primeiro foi A. Para que é que quero fazer para perceber se a morte automático. Porque vai dizer, mas como é que foi assim essa coisa da morte automaticamente? Vai dizer, como é que é esse tipo de morte automático? Vamos no livro de Salmos 51. Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5, para falar essa palavra dele. Sei que sou pecador desde que nasci. Sei que sou pecador desde que nasci. Então, se desde que concebeu minha mãe, sei que sou pecador desde que nasci, se desde que me concebeu a minha mãe. Então, a morte automática, quando eu falo a morte espiritual, que é algo automaticamente, então estamos a dizer, uma pessoa está morta espiritualmente através da sua nascimento, já nasce morto, é automático. Só o processo, como é que a pessoa está morta espiritualmente, só o processo do seu nascimento do ser humano já está morto. Só para mim nascer a viver, a sair, a vir aqui na terra ou a servir neste mundo, já estou morto espiritualmente. É algo automático, não é um processo. Não é como a pessoa cresce, o que é para depois morrer espiritualmente, como acontece, vem existir aqui no processo do mundo. Depois tem que haver um processo, vai ser o determinado tempo morrer físico, não é isso. É o automático, é algo automático que logo a pessoa, logo ao seu nascimento, já nasce morto espiritualmente. Só o nascimento, só por já existir aqui na terra, essa pessoa já está morto.
Vou desenvolver um pouco esse assunto, outros que dizem as crianças são pop, só esse tipo de coisa para a pessoa entender quando se fala desse tipo de coisa, de mal interpretação sobre as crianças. Então, só dizer, só a pessoa nascer logo, uma criança existe naquele um segundo de já sair na gravidez da sua mãe, essa criança já está morto espiritualmente. Não há um processo que é feito nessa criança para que morra espiritualmente, já por si mesmo está morto. É algo automático. Só por vir a existir nesse mundo, essa criança já está morto espiritualmente, já nasce morto ou espiritualmente. Através do seu nascimento, da sua mãe, já é morto espiritualmente. Por isso Davi diz que eu já nasci pecador, outras palavras, já nasceu morto espiritualmente. Minha mãe que me concebeu já nasceu concebido, já morto. Através do nascimento já nasce morto. Por isso ninguém nasce conhece Deus porque estamos mortos espiritualmente. Ninguém nasce ter relação com Deus porque já estamos mortos espiritualmente. Ninguém nasce se comunica com Deus como uma criança que nasce quer depois começa a se comunicar com os pais, mas com Deus não, isso não acontece. Nascemos depois, não sei, dos primeiros passos, 6 meses, sabendo palavra de mamão, que é papá, 1 ano, 2 anos, 3, já começa a cumprimentar aquela pessoa, tia, aquele ali, mano, aquele ali, o que é. Isso na morte espiritualmente é algo automático. Estamos a dizer, já nasce essa criança sem nenhuma relação com Deus. Não é como uma criança que nasce, já tem uma relação com seus pais, com sua família. Essa coisa não existe. Uma pessoa já nasce totalmente morta espiritualmente. Ou com outras palavras, nasce sem ter nada ligação com Deus ou uma conectação. Isso chama-se morte espiritual. Perdão. Chama-se morte espiritual. Vamos vamos ok, deixa lá. Vamos na cura de. Agora vamos entrar no terceiro ponto. Deixa eu ver. Ok. Vamos entrar no terceiro ponto. Então falei sobre número 2 passos. Porque o homem está morto espiritualmente. Porque uma pessoa morreu espiritualmente. Então o que falei aqui, através da desobediência de Adão e Eva, foi automático, é algo automático. Então, através do nascimento, da nossa existência, quando falo nascimento, eu falo da nossa existência. Perdão, desculpa, já viemos a existir na Terra totalmente automático, morto espiritual. Que é esse tipo de coisa de existência. Vamos 3. Então, número 3 que eu gostaria de fazer para que tu percebesse o que significa a morte espiritual. É que também quero que prestes atenção. O que significa a morte espiritual? Porque quando falamos da morte espiritual, para que compreendas qual é o seu próprio significado dessa palavra da morte espiritual. Quando falo o significado da morte espiritual, com outras palavras, o que é esse tipo de coisa que podemos considerando como chamamos de algo como a morte espiritual? Vamos. Morte espiritual, vamos, Gênesis 2, desculpa, 3, Gênesis 3, desculpa, três. Ok, Gênesis 2, versículo. Então, aqui eu vou usar o versículo 22. Gênesis 3, versículo 22. 23. Por isso o Senhor
O Senhor Deus mandou embora do jardim de Éden para cultivar o sol fora da terra. Depois de expulsar, Deus colocou leste do homem do jardim de Éden, que era o bujo, uma espada fragejante que se movia, guardado o caminho para a ave da vida. Então, que era onde que Deus disse que expulsou Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como de nós, do bem e do mal não se deve, pois permite que se torne do fruto da árvore do bem e do mal. Ok. Então, deixa responder o que significa a morte espiritual. E só encontrou o versículo que estava a procurar mais. Vou tentar talvez entender aqui com outras palavras que vou tentar explicar. Então, o significado da morte espiritual, vou falar em dois significados para que tu entendamos. A morte espiritual significa a perda da comunhão com Deus. Porque eu usei esse livro de Gênesis, talvez por causa do versículo que estou usando, nós temos que encontrar as palavras que eu preciso. É que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim de Éden para ter comunhão com eles, para se relacionar com eles. Mas quando vamos lá no Gênesis 3, para em cima, vamos encontrar, lá embaixo, vamos encontrar que Deus depois expulsa o homem do jardim de Éden. Estamos a dizer, Deus quando expulsa o homem do jardim de Éden, Deus está a perder a comunhão, uma relação com o homem. Estamos a dizer, Deus está a expulsar o homem, porque o homem por ter desobedecido, então o ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal e mora espiritualmente, significa automaticamente ele perde a comunhão com Deus, ele perde uma relação com Deus, ele perde uma convivência com Deus, ele perde no andar com Deus, ele perde o aspecto de estar com Deus, ele perde conhecer esse Deus, voltar a conviver com ele. Então ele perde a comunhão, ele perde uma relação, ele perde intimidade, ele perde a sua relação. Então a morte espiritual significa uma perda. Então uma pessoa, por estar aqui na terra, por causa, logo, moramos automaticamente, significa já perdemos uma relação com Deus, já perdemos uma comunhão com Deus, já perdemos a convivência, já perdemos a pessoa que nos criou para a sua imagem e semelhança, já perdemos de conhecer o nosso Criador, já perdemos de conhecer o nosso universo. Aqui na morte espiritual, quero falar um pouco sobre a perda para que possamos perceber. É precisamente dizer, a pessoa por causa da morte espiritual perdeu a consciência de saber que Deus é Deus, perdeu os caminhos de Deus, perdeu uma relação com Deus. É por causa da morte espiritual que é a perda. Já perdemos de conhecer a Deus, já perdemos de sabermos quem é o nosso Criador, já perdemos de saber a quem pertencemos, já perdemos por sabermos a quem nos criamos, já perdemos por saber por quem nos faz respirar, já nos faz perder por saber por quem existe. Então a morte espiritual nos fez perder o nosso Criador. A perda de Deus, por nós perder a Deus, faz com que nós não sabemos de onde que viemos por causa da morte espiritual, por nós perdemos. Temos uma decadência espiritual. Deixa eu dizer com outras palavras. É como uma criança quando é nascido dentro de uma família e depois aquela família pega aquela criança, vamos dizer assim, por exemplo, porque aquela família não se alegrou por causa da criança. Ou deixará falar coisas fortes que acontecem. Não só é para dizer, para fazer, só que dá exemplo claro que acontece. Por exemplo,
Uma mulher engravidada por um homem engravida a mulher, depois a mulher vai se apresentar ao homem e dizer, pai, estou grávida. Então, homens, que estou falando de homens responsáveis, que são irresponsáveis, acabam abandonando a mulher com aquela gravidez e fugir, não quer saber mais daquela mulher, porque é um homem porque já é casado, porque é um homem porque ainda não está preparado, porque é um homem não esperava e foge, abandona a mulher. E a mulher, o coitado, fica sozinha e vai nascer aquele filho sozinho, não tem apoio de ninguém. É uma mulher que não tem família, ou a família não lhe põe da parte dela, ou não está ninguém, está sozinha. E também aquela mulher leva aquela criança, vai lhe deitar, vai apanhar no sítio, vai lhe deixar abandonar. Então quer dizer o quê? Aquela criança mesmo será apanhada contra a família, mas escuta uma coisa para entender. Aquela criança perdeu a família. Aquela criança perdeu seus pais biológicos, aquela criança perdeu os seus direitos da parte da família, com a falta de direito perdeu o nome que vem da família, perdeu o apelido que vem da família, perdeu a educação da própria família, perdeu os cuidados dos pais. A criança sai a perder. Uma criança não tem nada da parte da família que nasceu, mas aqueles que lá adotam, mas não quer, aquela pessoa é família dele. Aquela criança perdeu muitas coisas. Aquela criança perdeu as suas origens. Aquela criança perdeu as suas características do pai, da mãe. Quando falo das características, estou falando de característica física. Característica física, que é o termo dos olhos, nariz, boca. Então aquela criança sai a perder, mas que encontrar-se a família melhor, mas aquela criança perdeu, mas tiver melhor, mas perdeu a sua origem, perdeu o seu apelido, perdeu muitas coisas. Então aquela criança significa perdeu, por não conhecer a sua origem, não conhece seus pais biológicos, não conhece o seu apelido, não tem a orientação dos pais, que é a educação, não tem o cuidado dos pais, perdeu. É como um ser humano, quando falamos do significado da morte, significa o ser humano perdeu. Significa que você perdeu e eu perdi. Por vir a existir na fase da terra, já nasce com perda. Perdi meu criador, perdi intimidade com o meu criador, perdi uma relação com o meu criador, perdi a revelação do meu Criador, perdi muitas coisas. Então perde o ser humano. O humano, por vir existir, já perde. Já nascemos perdidos, Por isso não sabemos de onde viemos, para onde vamos. Perdemos o nosso Criador. Por todas essas coisas vêm da parte daquele que nos criou para ter relação com Ele. É como um filho que quando perde os pais, ele todas as coisas para saber que aquele filho, a origem daquela criação vai saber através do pai. O apelido daquela criação vai ter através dos pais. Os cuidados que a vai ter no termo dos pais também não somente vamos saber que nós fomos criados adoradores através se não tivéssemos perdido comunhão com Deus. Nascemos, nós sabemos que para termos comunhão com Deus, nasceu, nós sabemos que existe alguém que está no céu. Nasceu, nós sabemos que existe alguém que cuida de nós. Nascemos, nós sabemos que alguém é o único que merece ser adorado. Nascemos, nós sabemos que nós existimos por causa de alguém que é supremo. Nascemos, nós sabemos que existe alguém que está no céu a favor de nós. Nascemos, nós sabemos que nós que estado nos encontramos. Nascemos, nós sabemos a quem nós pertencemos. Nascemos, nós sabemos de onde que nós viemos. Nascemos, nós sabemos onde que vamos. Nascemos, nós sabemos quem somos nós. Nascemos, nós sabemos qual é o fim do resultado das coisas. Nascemos, nós sabemos e por que estamos a existir. Nascemos, nós sabemos porque estamos a respirar. Nascemos, nós sabemos porque somos nós por causa da perda. Como ele nos faz perder por todas as coisas de Deus que tinha. Nascemos, perdemos, nós sabemos, fomos criados de espírito e alma.
Nascemos e perdemos, nós sabemos que temos que respirar através do Deus, do Espírito de Deus que soprou nós em vida, muitas coisas. Então a morte espiritual nos fez perder a comunhão com Deus. A morte espiritual nos fez perder conhecer nos Criador. A morte espiritual nos fez perder conhecer aquele que está no céu. Por isso, por causa da perda, que fala três grupos. Três grupos nasceu com perda, não sabe que todas as coisas existem por causa de Deus. Por causa da perda que nós perdemos a uma relação com Ele, nós sabemos que existe um único Deus, como os religiosos pensam que é o Deus que está a servir ao mesmo, não sabe qual é o Deus. Aliás, eles pensam que Deus deve estar servir, mas quando por causa da perda, então se for um Deus errado, por não saber, mas pensa que é verdade. Como um filho que nasceu numa família, nunca veio conhecer os pais, nunca veio conhecer os irmãos. Porque foi abandonado, perde os méritos, os seus requisitos relacionados com aquela família. Também uma pessoa que existe perde os requisitos, méritos relacionados com Deus que Ele nos trouxe na terra. Deus não abandonou o homem. Nossos pais que dizem alguns que abandonam os filhos. Não é? Que abandonam os filhos. Então, isso aí, a morte espiritual, me fez perder a comunhão com Deus. Perdemos uma relação com Deus. Não conhecemos Deus. Mas para conhecer foi mostrado esse caminho. Estar religioso por não conhecer Deus por causa da morte espiritual. O Deus criou o homem para se relacionar direto com Ele, mas por causa da morte espiritual trouxe a separação. A morte espiritual trouxe a comunhão. A morte espiritual trouxe a perda, trouxe a desvantagem, trouxe a perda, uma relação a Deus. Por causa da perda está cheio de muitas coisas. A relação ao homem. Perdemos. Ok. Vamos no meu 4. No meu 3, não é? Quero reforçar essa palavra da perda. A morte espiritual. Deixa eu ler Gênesis capítulo 3, versículo 23. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Ou deixa eu ler Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. 23. Diz essa palavra de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A parte que eu quero que estão destituídos essa português, linguagem portuguesa como não habitué, destituídos. Então está destituído da glória de Deus. Então a morte espiritual significa estar destituído na glória de Deus. Vou simplificar com minhas palavras. A morte espiritual significa estar separado com Deus. A morte espiritual significa estar afastado da presença de Deus. A morte espiritual significa estar afastado da glória de Deus. Vamos dizer, Deus quando cria o homem, cria para estar na sua glória. Deus quando cria o homem, cria para estar na sua presença. Quando Deus criou o homem para estar na sua presença, que era o jardim de Éden. Mas quando o homem desobedece, segue as características do povo, Deus e afasta o homem do jardim de Éden. Deus lhe expulsa no jardim de Éden, lhe expulsa. No jardim de Éden é um lugar que Deus onde esteve presente sempre com Adão. Lhe expulsa na sua presença, lhe afasta na sua presença, se separa com o homem. Isso que é a morte espiritual. Então significa que a morte espiritual estamos afastados na presença de Deus.
Por causa da morte espiritual, ninguém já está mais na presença de Deus. Por causa da morte espiritual, ninguém se encontra na presença de Deus. Deixa para falar uma linguagem, devemos compreender. Por causa da morte espiritual, ninguém se encontra mais no lugar de Deus. Por causa da morte espiritual, ninguém se encontra mais no lugar jardim de que Deus onde colocou o homem para que se presenciar com ele. Por causa da morte espiritual, ninguém se encontra no lugar de Deus que criou específico, colocou o homem para que o homem se relacionasse com ele. A morte espiritual separou-se Deus com o homem. A morte espiritual afastou o homem diante de Deus. A morte espiritual ausentou o homem diante de Deus. Isso que é a morte espiritual. Perdão. Então, a morte espiritual trouxe uma grande separação entre o homem e com Deus. Isso que é a morte espiritual. Isso que estou falando. Falo esse assunto por causa do propósito de Deus que tem contigo. O propósito que trago hoje quer que saiba que tu estás morto espiritualmente diante de Deus. Quando falo a morte espiritual, estou falando diante de Deus. Não estou falando da morte física diante do seu corpo aqui na face da terra. Fala a morte espiritual diante de Deus. Fala a morte espiritual vertical. Quando falo a morte espiritual diante de Deus, estou falando vertical. Quando falo de vertical, estou falando na terra, no céu. Estou dizendo o homem já aqui na terra para o céu está morto. Estou dizendo o homem aqui na terra para o céu está desconectado. Estou dizendo, o homem aqui na terra no céu está desligado. É vertical. O céu com a terra. O terra o céu. O homem na terra para o céu não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma conectação, não tem nenhum contato, não tem nenhum efeito. Não estou falando aqueles que vão lá investigar para acontecer as temperaturas, falar disso. Estou falando da morte espiritual. Que a morte espiritual, estou falando direto, uma ligação direto. Por causa da morte espiritual que as pessoas já não temos a conectação com Deus vertical. Não temos conectação mais com Deus, por isso há mais conflito, há mais discussões, há desentendimento, há desagradidade sobre a favor da pessoa de Deus, porque a pessoa está desconectado. A desconectação deixou o homem estar ligado com Deus. É como desligar o botão quando está desligado vai mostrar a escuridão, pois aquele botão está desligado. É como o homem quando Deus está desligado, pois está desligado, o homem precisa acabar surgindo não acreditar em Deus. Acaba surgindo não acreditar em Deus, acaba surgir outros pensando assim de Deus, porque é segredo da sua maneira, por causa da desligação. A morte espiritual é algo que afeta todo o ser humano que se encontra na face da terra. A morte espiritual é uma relação que afeta todo o tipo de ser humano que se encontra nessa face da terra. Isso que é a morte espiritual. Por isso que estou falando aqui. Para que tu perceba, compreenda, entenda que você está morto espiritualmente. Que você perdeu uma relação diante com Deus, que isso se chama essa morte espiritual. Quando eu falo da morte espiritual, estou dizer que você perdeu uma conexão, uma ligação com Deus. Estou dizendo, você perdeu uma ligação com esse Deus que tu não acredita nele. Estou dizendo, você perdeu uma ligação com esse Deus que tu não crê nele. Estou dizendo, tu desligou uma ligação com esse Deus que diz que não existe. Estou dizendo, você que diz que não está desconectado com esse Deus que diz que para Deus não para mim. Que está desconectado, você que diz para Deus e cada um por causa da sua maneira está desconectado.
Falsos religiosos, esse que diz que cada um busca da sua maneira ter seu Deus. Você que diz busca da sua maneira, de sua forma Deus. Você está desconectado, está desligado. Não tem nenhuma relação com Deus, não tem nada. Isso que é a morte espiritual. Não, tá calma, uma relação com Deus, não tem nada. A morte espiritual nos separou. A morte espiritual nos desconectou. A morte espiritual nos afastou. Por isso essa mensagem para nós. Os crentes também. Os crentes que falam isso por causa que a pessoa que diz são crentes, quando são crentes, por saber o nome dos crentes. Mas eles estão desconectados. Por se dizer crente. Ser crente não pertence a uma igreja. Os que já são crentes, isso para que percebesse e entendesse o mundo. Porque aquela pessoa é boa, a pessoa mais judia, isso não tem nada a ver. O morte espiritual, mas a fala de desconectação direto com o homem de Deus. Parte de vertical. Vertical da terra para o céu, do céu para a terra. O homem está morto, e o homem daqui, parte daqui, na terra você não tem conectação. Com Deus não tem uma ligação. Mas está morto espiritualmente. Isso é uma coisa que temos que refletir, temos que analisar, temos que processar. Para o nosso bem-estar, isso que chama-se morte espiritual. Traz essa mensagem para si, para que tu há uma oportunidade para que saiba quando que está morto espiritualmente, para que tu saiba que está desconectado, desligado com Deus, o Deus que criou, o Deus que ignora, o Deus que isso tipo de coisa. É por causa da sua morte espiritual, a morte espiritual quando está desconectado. Isso não tem nada para falar a respeito disso depois de cada desconectação. Não tem nada para entender as coisas de Deus por causa da desconectação. Do mesmo coisa, um filho não pode dizer não pode falar a favor dos pais biológicos. Aquele que fala que foi abandonado, um exemplo, não teve como falar dos pais biológicos por causa da desconectação. Que não teve uma ligação com os pais de abandonar, não tem nada ao filho para falar sobre dos pais, não tem nada ao filho para dizer onde que se encontra quem são os pais, por estar controle também de desconectação cedo. Isso é a morte espiritual. A morte espiritual nos trouxe desconectação com Deus, que nos criou 3 dimensões. Tens que refletir, reflete, analisa. Esse é o propósito de Deus está me trazer hoje para te revelar, para te mostrando. Que o propósito de Deus está te mostrando Deus é por causa da desconectação que nós temos. Então estamos desconectados com Ele. Desconectação que estamos mortos espiritualmente, Ele está nos despertar. Por favor, da nossa morte espiritual, dizer, vocês estão mortos, estão desconectados comigo, por isso vocês já não mais me conhecem mais. Por causa da desconectação. Quer dizer, obrigado. Deixa ela fechar até aqui. Obrigado. Deus possa nos abençoar. Mais uma vez, peço para colocar o like, peço para se inscrever, peço para compartilhar em outros perfis. Questões podes colocar, vou estar a responder. Obrigado, que possa ser uma coisa e trouxer alguma coisa na sua vida, possa empatar. Digo obrigado, amém.